A igreja ainda estava vivendo. Deixa eu só concluir, por favor, para você não me chamar de mal educado, nem dizer que eu estou sendo histérica, igual você falou com o colega, que eu não quero ouvir isso. Quem selecionou, a critério de quem e nas mãos de quem foi organizado o cânon bíblico? Sim, como a questão aqui se refere ao Antigo Testamento, aos judeus. Aí a gente vai lá para Romanos 3, 1-3, que diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Resposta: muita de toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, as palavras de Deus nos tempos do Antigo Testamento foram confiadas aos judeus. Os judeus escreveram e reconheceram os 22 livros, que correspondem aos mesmos 39 da Bíblia Protestante, como inspirados, e a igreja pegou esses livros e reforçou aquilo que eles sempre pensavam, tanto é que só no Concílio de Trento, pós-reforma, que eles vão dogmatizar a questão... Que você entre nos outros pontos, que senão vai ficar muitos pontos, e isso daqui não é um debate de 10 minutos, igual você teve lá com a Ariel. A gente tem pouco tempo aqui. Então, querido, o que acontece? Eu não vou fazer um ataque a você, mas vou fazer um ataque propriamente à audácia de trazer um tema desse. Vocês sabem, é audacioso, vocês sabem que nós católicos, a Igreja Católica, é que formou o cânon. Vocês sabem que a Igreja viveu primeiro e depois os escritos começaram a ocorrer nos primeiros anos da Igreja. O quanto os mártires deram o sangue por isso. E você sabe muito bem que é confirmado pela própria história. Você como professor de história, você não pode deixar mentir isso, tá? Eu tenho professor de história na minha família também, apesar de eu ser engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? Você, como professor de história, você sabe que nos primeiros anos de formação do cânon, as escrituras ainda estavam sendo escritas e demandadas por carta, como o próprio São Paulo. Não, estou falando novo, como o próprio São Paulo estava escrevendo ainda. A igreja ainda estava vivendo. Deixa eu só concluir, por favor, para você não me chamar de mal educado, nem dizer que eu estou sendo histérica, igual você falou com o colega, que eu não quero ouvir isso. E nem eu vou te chamar de machista, porque eu não gosto disso. Então, a gente estava vivendo ainda, a igreja estava vivendo ainda e formando o cânon. Você sabe muito bem que pelos escritos do Mar Morto, Qumran, tudo isso confirma que o cânon judaico, o que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava do Antigo Testamento dentro das sinagogas, era o que compunha a Bíblia correta, a Bíblia completa. Com todos os 73 livros. Você sabe disso. Você sabe que isso foi retirado. Tá? Eu vou deixar você falar. Eu vou depois de 5 minutos. Não, eu não vou te interromper. Tardiamente. Você sabe que isso só foi retirado tardiamente. Como que você é capaz de trazer um ponto desse que você sabe que está completamente fora da história, Lucas? Agora eu vou deixar, pronto. Eu espero que você me deixe 3 minutos sem interrupção. Não, eu não falei 3 minutos. Tá 15 aqui. Não, você falou também. Tá bom. Pelo menos 2, então. Beleza. Você disse, a Igreja Católica formou o cânon. Só que a questão é o cânon do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, a Igreja Católica nem sequer existia. Como é que ela foi formar um cânon numa época em que ela nem existia? Além de eu ter citado o texto bíblico que você não comentou... Porque a igreja do primeiro século é católica. Perdão, mas a igreja do primeiro século é católica. Mas desculpa, mas você está mentindo. A igreja do primeiro século, ela é católica. Isso é dito desde o início pelos pais da igreja. A igreja já existia católica. Na época do Antigo Testamento. A igreja é capaz... A igreja existe em Atos 2, Lucas. A igreja existe em Atos 2, vai. Fala. Não, só para completar. A igreja existe em Atos 2, vai. Legal. Pode falar. Até o Júnior, que está aqui com a gente, reconheceu que os evangélicos foram muito mais educados tudo bem, eu não sou os outros, mas você não deixa falar, todo mundo. Deixa falar. Mas isso é um debate, Lucas, vai. O debate consiste em não deixar o outro falar. Tudo bem, mas esse tempo a gente tá cortando. É isso que é o debate pra você? Você tá cortando também. É por isso que eu não gosto desse tipo de debate. Tá bom, vai, fala. Bom, vamos lá, vamos reforçar. O que adianta falar, mas Atos, mas o século I? Eu tô falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a igreja nem existia. A igreja nasce no primeiro século. Esse argumento seu é completamente anacrônico, uma coisa que não faz o menor sentido. Duvido que algum católico que está aqui concordaria com isso. Aí você falou, mas Paulo ainda estava escrevendo. O que tem a ver Paulo escrevendo se eu estou falando do Antigo Testamento, meu Deus do céu? Eu estava falando da formação do cânon, Lucas. Mas eu estou falando da formação do cânon do Antigo Testamento. Sim, aí depois... Aí depois você falou dos escritos do Mar Morto. Eu estou muito curioso para saber de que forma os escritos do Mar Morto favorecem seu cânon. E depois falou da versão que Jesus usava. Você não mencionou, mas presumo que seria a Septuaginta. E aqui eu desafio o próximo católico a subir aqui para usar o argumento da Septuaginta contra mim. Porque eu vejo que é o argumento mais usado pela apologética católica. E eu quero ver alguém ter coragem de usar esse argumento agora. Pode. Vou me apresentar de novo, porque foi 29 segundos. Meu nome é Gabriel, tá? Bem, Lucas, você está se esquecendo do Concílio de Florença, 100 anos antes do Concílio de Trento. 100 anos antes do Concílio de Trento, o Concílio de Florença já define
o cânon do Novo e do Antigo Testamento, né? E por que demorou tanto para fazer isso? Porque a confiança dos cristãos, né? Eu falo cristãos porque não havia protestante, né? A confiança dos cristãos não estavam em um cânon, não estavam apenas nas escrituras, estava na igreja. Porque Cristo não deixou algo escrito, né? Aliás, não existe nada que mostre que Cristo pediu aos apóstolos que escrevessem algo. Foi a igreja que Cristo deixou, né? Ele pegou 12, né, e falou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Não falou pro texto. Ó, quem rejeita o que está escrito aqui, né, não... Mas alguém pode ir rejeitar o texto também? Não pode rejeitar o texto. Né? A tradição oral e a tradição escrita, como São Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? Só que o que acontece? É muito importante colocar que foi o tempo todo que demorou, e a igreja sustentou toda a evangelização graças à tradição, né? E quando a gente olha, por exemplo, para São Jerônimo, na questão dos deuterocanônicos, né? E a igreja, né? Você até mudou a pauta, né? Porque a pauta que foi passada para nós era que a igreja acrescentou 7 livros na Bíblia. Não. Eu passei desde o começo do Então foi a pauta que passaram para nós. Mas desde o começo. Eu posso provar. Tudo bem. Sim, mas aí não é minha culpa. Né? Mas aí não... Então, tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem, a igreja... Tá aqui no... Não, tudo bem. A igreja acrescentou 34, tá tudo certo. Não foi só 7. É o Novo Testamento que vocês têm, é graças aos bispos da Igreja Católica. Posso responder? Pode, claro. Bom, acho que ele falou uns 3 minutos, gostaria de não ser interrompido por enquanto. Vou comentar cada argumento dele. Ele falou do Concílio de Florença. O problema é que o Concílio de Florença ele não usa a palavra cânon. A própria Enciclopédia Católica, que pelo jeito é inimiga da Santa Igreja, segundo outro católico aí que debateu comigo agora há pouco, ela diz: na Igreja Latina, durante toda a Idade Média, encontramos evidências da hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos. Há uma corrente amigável a eles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto oscilando entre as duas estão vários escritores cuja veneração por esses livros é temporada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. Entre esses, notamos São Tomás de Aquino. Encontramos poucos que reconhecem inequivocamente sua canonicidade. A principal causa desse fenômeno, aí vai falar do Jerônimo lá e tal, né? Inclusive, o cardeal Caetano, que viveu um século depois do Concílio de Florença, rejeita os deuterocanônicos. O cardeal Ximenes, também importantíssimo, ele escreveu uma Bíblia, fez um prefácio a essa Bíblia e escreveu que os deuterocanônicos não são bíblicos. Então, se Florença tinha dogmatizado isso, por que você encontra até mesmo cardeais, os mais importantes da hierarquia da igreja, negando isso depois de Florença? Os homens não podem discordar? Sim, mas aí... Porque o que acontece? Seu argumento é que assim, o Concílio de Florença definiu, acabou. Agora, mesmo depois de... Exatamente, o Concílio definiu, pronto, acabou. Então, porque os próprios cardeais da sua igreja, as maiores autoridades daquela época, porque eles continuaram rejeitando. Então ele era herege, então ele era herege. Que sejam hereges. Ele era herege? Que seja herege, se for o caso. O cardeal Caetano era herege. Se alguém discorda... Que cardeal é esse? Se alguém diz... Não, eu não disse que ele é um herege. Eu disse se os bispos podem discordar. E se for o caso de ele ser considerado mas discordar de algo que já é um dogma da igreja? A questão é o seguinte... Não, peraí. Isso que você disse é muito sério. Um católico, um bispo da igreja, poderia negar, por exemplo, a transubstanciação hoje? Não. Então, por que poderia negar, então, o cânon se você disse que já tinha sido definido em Florença? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a validade desses bispos vale pra você e a autoridade dos outros não vale? Você tá mudando completamente o assunto e a pergunta que eu fiz, beleza?